Bem-vindos, meninos, a mais uma aula de língua portuguesa da 5ª classe. Os meninos imaginam o que vão aprender hoje? Hoje nós vamos falar da conversa telefónica com nível de língua familiar, formas características da linguagem oral, adjetivos biformes e uniformes, expansão da frase, complementos do grupo verbal, complementos circunstanciais de tempo e lugar e, por último, vamos falar dos tempos verbais, presente, passado e futuro do indicativo. Vamos iniciar a nossa aula lendo um texto pequeno, que é uma conversa telefónica entre o Saíde e o Luciano. Meninos, prestem atenção e acompanhem a leitura. O fim de semana aproxima-se. Os 4 amigos combinam o que vão fazer para se distrair um pouco. O Saíde telefona ao Luciano. Saíde. Olá, como estás? Luciano. Epá, estou nice. Já pensaste no que vamos fazer este fim de semana? Saíde. Tenho de pedir autorização aos meus cotas. Não sei se eles têm outros programas. A vovó Maria vai fazer 80 anos e vai haver festa rija. Agora, não sei bem se calha neste fim de semana. Luciano. Tudo bem, bro. Antes de mais, temos sempre de respeitar os mais velhos. Para exigir os nossos direitos, temos deveres a cumprir. Meninos, já lemos o texto, agora vamos responder a algumas perguntas sobre o texto. Acabaste de ler uma conversa telefónica entre 2 amigos. Quem são esses amigos? Meninos, vamos responder quem são esses amigos? São o Saíde e o Luciano. O que pretendem fazer esses 2 amigos? O que é que eles pretendem fazer? Pretendem combinar o fim de semana. Como são amigos, utilizaram linguagem familiar. Retira do texto 2 palavras que revelam esse nível de linguagem. Então, quais são as palavras, meninos? Nice e bro. Poderíamos ter selecionado uma outra, por exemplo, a palavra cota. Não é, meninos? Continuando, a vida em família exige de cada membro respeito pelos direitos de cada um. Os mais novos devem respeitar os mais velhos, usando uma linguagem mais formal e princípios de cortesia, como ouvir os outros, esperar a sua vez para intervir ou para falar, respeitar o tema, acrescentar informação fundamental, informação principal e informação importante. Os mais velhos têm também a obrigação de respeitar os mais novos, não exigindo trabalhos pesados e dando tempo para as crianças brincarem e conviverem com outras crianças. A linguagem oral. O Saíde e o Luciano comunicam um com o outro através do telefone. É uma comunicação oral utilizando uma linguagem familiar, uma vez que são amigos. Então, meninos, a linguagem verbal pode ser oral ou pode ser escrita. No caso presente, usamos uma linguagem verbal e oral, porque os 2 interlocutores, então os interlocutores são o Luciano e o Saíde, comunicam sem grandes preocupações de correção. Usam uma linguagem familiar, como nice, bro, cota. Então não houve muita preocupação com a correção da linguagem. Então eles usaram o tom de voz para exprimirem os seus sentimentos. Recorrem a uma forma de tratamento tu e a uma linguagem mais livre. Bro, nice e interjeições. Epá. É assim que vocês falam, não é, meninos, quando estão juntinhos? Penso que sim, meninos. É assim que vocês se comunicam uns com os outros. Continuando, vamos agora tratar
da descoberta da língua. Vamos começar pelo primeiro tema gramatical, que é a expansão da frase. Na expansão da frase nós temos elementos do grupo verbal, complementos circunstanciais de tempo e de lugar. Vamos tratar destes dois complementos. Agora vamos começar por um exemplo. Reparem na frase: o Saíde telefona ao Luciano. Já viram a frase? Temos aqui uma frase simples, não é? Porque temos o Saíde, que é o grupo nominal, telefona ao Luciano, é o grupo verbal. O grupo verbal parte sempre do verbo em diante. Esta frase simples pode ser expandida, ela pode ser aumentada, tornando-se mais rica e com mais informação. Podemos acrescentar ao grupo verbal outros elementos, como complementos circunstanciais de tempo e de lugar. Vamos ver um exemplo? O Saíde telefona ao Luciano todos os dias. Então, todos os dias foi o que nós acrescentamos ao grupo verbal. É o complemento circunstancial de tempo. Viram na frase anterior, temos apenas grupo nominal, grupo verbal, e não havia expansão do grupo verbal. Aqui nós acrescentamos mais informação, que é esta, o complemento circunstancial de tempo, todos os dias. No exemplo a seguir, o Saíde telefona ao Luciano. Acrescentamos mais informação. Em Maputo é o complemento circunstancial de lugar. Por isso dizemos expansão do grupo verbal. Acrescentamos mais informação ao grupo verbal. Acrescentamos todos os dias, que é o complemento circunstancial de tempo, e em Maputo o complemento circunstancial de lugar. Atribuímos mais informação ao grupo verbal. Estão a compreender, meninos? Estão a acompanhar a aula? Muito bem. Vamos então realizar um pequeno exercício. Expande as frases acrescentando ao grupo verbal os complementos circunstanciais de tempo e de lugar indicados. Então, entre parênteses, temos os complementos de tempo e de lugar. No fim de semana, todos os dias, depois do almoço, ontem. Agora vamos resolver o exercício da linha A. O Saíde e o Luciano estudam. Então, que complemento vamos acrescentar? Todos os dias. Muito bem. Na linha B, a Chiluva brinca com os amigos. Que complemento vamos selecionar? Vamos retirar dali. No fim de semana, a Chiluva brinca com os amigos no fim de semana. Na linha C, a Rebeca visitou. Vamos retirar o complemento ontem a amiga. Muito bem, meninos. Os amigos descansam. Que complementos vamos acrescentar? Depois do almoço. Muito bem, viram? Os acréscimos. Acrescentamos informação ao grupo verbal. Todos os dias, no fim de semana, ontem, depois do almoço. Passemos para o segundo conteúdo gramatical, que são os adjetivos biformes e os adjetivos uniformes. Os adjetivos assumem o género do nome a que estão ligados. Por exemplo, o Saíde é um bom amigo. Temos aqui o adjetivo bom e o amigo. Ambas as palavras estão no masculino. Estão a ver? Os adjetivos podem ser biformes quando têm duas formas, uma para o masculino e a outra para o feminino. Por exemplo, temos os adjetivos bom, está no masculino, boa no feminino, mau no masculino e má no feminino. Estes adjetivos têm duas formas. O Saíde é um bom aluno. Então, o adjetivo concorda com o nome. Está no masculino. No exemplo seguinte, a Chiluva é uma boa aluna. Então, o adjetivo está no feminino e o nome também está no feminino. Está a concordar.
Os adjetivos uniformes têm apenas uma forma para os dois géneros. Podemos ver alguns exemplos. Maputo é uma grande cidade. O Lago Niassa é grande. Então, o adjetivo grande tem apenas uma única forma. Não varia, não flexiona em gênero. É apenas uma única forma. Meninos, compreenderam? Podemos realizar um exercício? Muito bem. Completa as frases com adjetivos uniformes e biformes. A frase 1. Aquele rapaz está triste. Agora vamos escrever no feminino. Aquela rapariga está triste. Muito bem. Viram? É sempre triste, triste. Significa que o adjetivo triste não flexiona, não varia em gênero. Temos a mesma forma para masculino e para o feminino. Esta matéria é simples. Este exercício é simples. A semelhança do que dissemos, o mesmo acontece com o adjetivo simples. O adjetivo simples também não varia, não flexiona em gênero. Tem apenas uma forma para os dois gêneros. Continuando, esta aluna é faladora. Este aluno é falador. Então, temos aqui o nome concorda em gênero com o adjetivo. Este aluno é falador. Também o nome está a concordar em gênero com o adjetivo. Então, a palavra ou o adjetivo falador é biforme porque apresenta duas formas. Uma para o feminino e a outra para o masculino. Por essa razão dizemos que é um adjetivo biforme, porque apresenta duas formas. Muito bem. O Luciano é alto. A Luciana é alta. Então, o adjetivo alto flexiona em gênero. Temos uma forma para o masculino e a outra forma para o feminino. Compreenderam, meninos? Muito bem. Continuando, vamos tratar dos tempos verbais, presente e futuro. Observemos este exemplo. O Saída telefonou ao Luciano. Temos a palavra destacada, que é uma forma verbal. O Saída gosta de estudar. Temos também outra forma verbal destacada, que é gosta. As palavras destacadas são formas verbais do modo indicativo, que é composto por vários tempos, que indicam o momento em que a ação se realiza. Podemos ver este exemplo. No exemplo A, temos aqui o advérbio de tempo, o advérbio agora, que indica o momento em que se fala. Relacionamos com a ação a desenrolar-se. Relacionamos o presente com o advérbio agora. Na linha B, temos o advérbio depois, que indica o futuro, não é? A ação posterior ao momento em que se fala. Significa que ainda vamos realizar essa ação. Ainda não aconteceu. Temos o advérbio antes, que indica o passado. Então, indica o momento, a ação anterior ao momento em que se fala. Então, indica o passado. Temos o pretérito, que significa passado. Este pretérito está subdividido em três. Temos o pretérito mais que perfeito, que indica a ação anterior à outra já realizada. Temos como exemplo telefonara, gostara. E temos o pretérito perfeito, que indica a ação completamente realizada. E temos como exemplo telefonou, gostou. E temos o pretérito imperfeito, que indica a ação não acabada. E temos como exemplo telefonava, gostava. Já viram a diferença entre os três passados?
um que indica uma ação muito anterior, a outra acabada completamente e a outra que vai se realizando paulatinamente. Então, temos o tempo presente que exprime a ação que se está a realizar. Como exemplo, temos telefono e gosto. E temos o B, na coluna B, que é o futuro. O futuro exprime a ação que ainda se vai realizar. E temos como exemplo, telefonarei, gostarei. Significa que a ação ainda não se realizou, será realizada. Vamos então ver se os meninos compreenderam realmente o que acabamos de dizer. Vamos resolver este exercício. Então, qual destas formas verbais não se encontra no pretérito imperfeito do modo indicativo? Meninos, quem é capaz de dizer? É a forma deitara. Deitara está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, por isso não faz parte desta coluna de verbos que se encontram no pretérito imperfeito do modo indicativo. Muito bem, meninos. Agora, há uma forma verbal que não está no pretérito perfeito do modo indicativo. Qual é? Vamos ver estas formas. É a forma verbal deve. Não está no pretérito perfeito do modo indicativo. Então, em que tempo está? Está no presente do modo indicativo. A forma verbal deve encontra-se no presente do modo indicativo. Muito bem. Há uma forma verbal que não está no futuro do modo indicativo. Qual é? Quem é capaz de dizer? Meninos, quem aponta? É pudera. A forma verbal pudera não está no futuro do modo indicativo. Então, em que tempo está? Está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Muito bem, meninos. Estão de parabéns. Conseguiram acertar o exercício. E agora vamos rapidamente dizer o que nós aprendemos nesta aula. Meninos, recordam-se do que nós aprendemos nesta aula? Vamos dizer todos juntos? Nós aprendemos conversa telefónica com nível de língua familiar, formas características da linguagem oral, adjetivos biformes e uniformes, expansão da frase, complementos do grupo verbal, complementos circunstanciais de tempo e lugar, por último, os tempos verbais, presente, passado e futuro do modo indicativo. Concluímos a nossa aula. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido muito. Continuem a estudar em casa e, sempre que necessário, consultem o vosso livro de língua portuguesa da 5ª classe. Foi um prazer estar convosco. Despeço-me com a promessa de cá voltar brevemente. Um coração para todos vós e até a próxima aula, meninos.